Olá pessoal, sejam todos bem-vindos aí ao nosso podcast Papo Legal. Everton Cavazano aqui comigo sempre, né? E para quem vem acompanhando os nossos episódios aí, nós estamos falando aqui sobre questões práticas da advocacia. Então nós começamos aí, só para o nosso ouvinte entender o nosso trilhar aqui, nós começamos lá do atendimento com o cliente feito pelo advogado. Então quando você for advogado ou se você quiser saber como é esse atendimento do advogado com o cliente, nós fizemos já episódios sobre isso. Falamos da orientação, da necessidade de preparar o cliente para uma mediação, para uma conciliação. Sim. Falamos da petição inicial, como é que se faz uma petição inicial. Então nós estamos seguindo o rito prático do processo civil. Aí teria agora uma audiência de mediação e conciliação, do qual nós já fizemos um episódio específico sobre mediação e conciliação. Inclusive, trouxemos aqui a coordenadora do Sejusc para falar a respeito disso. E aí agora a gente está partindo da premissa de que não houve mediação e conciliação e o réu vai ter que apresentar sua defesa, né? Então é aqui o nosso ponto, a nossa conversa de hoje aqui, prática, é sobre a atuação do advogado enquanto agora do outro lado, como defesa do teu cliente. Não sei se tem diferença, o que vocês acham sobre isso? Acho que é o momento em que o litígio se forma, né? Onde fica muito claro, né, a posição das partes, claro, a posição também do juiz, né, numa estratégia processual de análise, atividade cognitiva dele. E na minha modesta forma de pensar, eu vejo que um dos atos mais importantes do processo, nessa fase de litígio, né, importante frisar isso, é uma boa resposta, né? Primeiro você escolher a resposta adequada e construí-la da melhor forma possível, porque ali é o start e é o start mais importante da defesa. Exatamente. Eu também penso da mesma forma que a gente falou na petição inicial. Peça extremamente importante, né? Tem lá os seus requisitos, e a contestação não vai ser diferente. A contestação é a hora, na minha opinião, que o advogado vai ter que colocar, assim como na petição inicial, de uma maneira sucinta, clara e, o mais importante, isso porque até a lei fala, o Código de Processo Civil fala, se ater precisamente aquilo que está sendo destacado, que está sendo objeto de narrativa, de pedido na petição inicial. Exatamente. Primeiro ponto. Clareza, né? Porque muitas vezes isso acontece do causídio que ele se embaralhar de uma tal forma que ele perde o fio da meada, vamos falar o linguajar, e acaba fazendo uma alegação assim, genérica. Sim. Ele deixa de atacar especificamente aquilo que é formulado na petição inicial. E aí que acontece aquela consequência do processual, né? A lei fala, meu amigo, você tem que bater ponto por ponto. Eu até lembro, né, quando a gente falava assim, você coloca a petição inicial no seu canto, quando o processo era físico, e aí você vai colocar a sua contestação aqui e a sua sentença aqui. Petição inicial, tá falando isso, então eu tenho que rebater aquilo. Sim. Tá falando aquilo, tem que e assim por diante. Senão, se você fica querendo fazer uma peça confusa, você pode ficar numa desvantagem processual, né? E o pior é quando você esquece, né? Claro. Esquece é a melhor forma, vamos assim, né? Uma forma mais sutil de falar. Então tem pontos específicos dos quais você, na condição de advogado, numa fase de defesa, muitas vezes você olha e esquece de mencionar, né, uma resposta, né, pontual àquilo. Ou muitas vezes o pior, né? Tem advogados que olham determinados pedidos em peças iniciais e falam assim, não, isso aqui não preciso nem falar porque, né, não vai colar. Não é assim, né? Então, e esse outro ponto que foi colocado também é interessante. O advogado, da parte defensiva, ele se esquece muitas vezes de se ater que o principal é o pedido da peça inicial, né? Porque muitas vezes na inicial eu tenho pedidos específicos e fundamentos que muitas vezes estão fora. Ele fica muito preocupado no fundamento e esquece dos pedidos que foram realizados, né? Então, eu acho que esse é um ponto que os advogados, no momento da defesa, ele precisa se atentar. E, claro, né, reunir argumentos com alicerces probatórios, né? Aquele rol intenso de provas que a gente precisa construir e apresentar. Esse é o momento. Eu acho que vocês falaram um ponto aí que
passa pela teoria, que é a questão lá da impugnação específica, o ônus da Exato. impugnação específica, né? Ele tem que impugnar todos os pontos alegados pelo autor sob pena de ser considerado verdadeiro aquilo que ele vai Exato. impugnar. Então ele tem que tomar esse cuidado. Mas por outro lado também, pensando no que o Everton falou, né, da objetividade, da clareza, me parece assim, é o momento em que ele vai escolher qual é o rumo que a demanda vai tomar. Porque aquilo que ele impugnar vai se tornar controvertido, vai ter necessidade de prova em relação aos fatos. Aquilo que ele não impugnar é incontroverso, não vai ser objeto de dilação probatória depois. Então, muitas vezes o advogado, eu percebo assim que ele, nessa ânsia, nessa insegurança de ter que impugnar tudo, ele impugna coisa que é irrelevante pro processo, né? No acidente de trânsito, por exemplo, saber com quem que o autor estava no carro, talvez seja irrelevante, você não precisa discutir isso, né? Então aí cabe ele na hora olhar e falar, não, isso aqui é relevante porque se eu comprovar que é verdade ou mentira, vai influenciar no julgamento. Não, isso aqui sendo verdade ou sendo mentira, não vai influenciar em nada no julgamento. E aí, então, você focar naquilo que realmente é relevante para solucionar o caso de acordo com a sua tese, né? Mas aí o cara também fica numa situação, às vezes, meio complicada. Ele fala, puxa vida, ou eu falo agora ou não falo mais, né? Então é Que eu posso ser responsabilizado lá na frente, de alguma forma ou de outra, né? Que é o que eu falo, o cara vai atirar para tudo quanto é lado. Tanto é que ele pode trazer até defesas contraditórias, né? Desde que você não viole ali boa-fé, essas coisas. Mas o cara pensa que, peraí, eu vou ter que falar que o avental do médico era azul, porque se eu não falar que é azul, eu acho que passa isso pela cabeça também, eu não vou ter oportunidade mais de contestar. Diferentemente da petição inicial, que às vezes é possível você emendar, né? Sim. Até certos prazos ali, até certo ponto, a contestação é meio complicado. O cara apresenta, então ele fica assim também, poxa vida, o que eu vou fazer, né? Então, Na dúvida, eu vou bater. Vamos fazer a metralhadora. Tá prescrito? Tá, mas se não pegar prescrição, eu vou dizer que tá pago. Não é? Eventualidade. É a eventualidade, né? O cara vai ter que virar uma metralhadora giratória. Vamos tentar pegar para tudo quanto é lado. Então, mas eu acho que também não é errado, né? Desde que você seja objetivo, não é? Se você tá ali naquele clamor, vou falar, não vou falar, muitas vezes sabendo que aquilo não tem muita relevância, fale, tudo bem, mas, pô, se utilize de 3 linhas, né? Eu acho que é o suficiente, tá resolvido o seu problema. E o que o Misaka falou é uma situação interessante. Por exemplo, nas ações de divórcio, né? Onde se acumula lá, muitas vezes, guarda de filho, pagamento de pensão, etc., aquele rol de pedidos que se faz, tem gente discutindo hoje o não divórcio, né? Não, eu não quero divórcio. Gente, são situações que no caso específico da legislação, né, não se discute mais, né? Não adianta você, num ponto específico de contestação, falar, não, o casamento tem que continuar. Então, alguns pontos, acho que são claros o bastante hoje, para que você possa, sim, deixar de falar, ou falar de uma forma, não, concordo com o divórcio, né, mas em tais pontos, acho que é importante que o advogado também tenha esse bom senso. Saber onde ele vai concentrar a munição dele. Né? O esforço, né? O esforço probatório dele, a energia processual. E também, embora existam pessoas que não sejam da área, mas é uma pergunta que pode surgir. Pô, e aí, se eu não contestar, eu sou obrigado a contestar, né? Eu sou obrigado a me defender? Sou obrigado a comparecer no processo? Mas às vezes as pessoas me perguntam, o que eu faço? Eu falo, você não é obrigado, você não vai ser preso, você não vai ser multado por você não apresentar a sua peça chamada contestação. A consequência é aquilo que a lei fala. Você vai ficar numa situação desvantajosa no processo, que é a revelia. E a revelia traz consequências aí perigosas, danosas para o réu, né? Sim. Uma delas, todos nós sabemos, que é o seguinte, a presunção, presumimos que é verdadeiro aquilo que foi narrado na inicial. Às vezes o cara, mesmo sendo réu, ganha. Sim. A gente sabe disso, né? Mas me pergunta, pô, eu sou obrigado a ir lá no fórum? As pessoas, eu recebi uma carta aqui, o que eu faço? Falo, aqui tá te avisando que tem um processo contra você. Né? Tá dando ciência para você de que ajuizaram uma ação contra você. Você pode ou não comparecer. Agora, fica a seu critério. A revelia é um negócio complicado, né? Porque o sujeito vai poder entrar no processo a qualquer momento. Né? Mas não pode rediscutir aquilo que ficou para trás. Vai pegar o bonde andando. Então... Você falou um ponto que eu acho que toca até para os advogados. Porque muitas vezes o que acontece é o cliente chega lá no 14º dia
do prazo para contratar o advogado. Isso é E aí, às vezes, o importante, advogado não se toca disso, pega o caso, não avisa o cliente, e aí a bomba da revelia se torna na mão dele. Aí ele fala, eu te procurei antes dos 15 dias. Te procurei. Então você tem que estar atento com o prazo. Fui no órgão de defesa, procurei uma defensoria pública, por exemplo, mas você me procurou na véspera né? Sim. Como é que eu vou elaborar uma peça minimamente completa, né? Minimamente técnica, né? Eu já fiz isso de reabrir o prazo, justamente pela alegação do advogado, dizendo isso. Falou, olha aqui, eu fui nomeado na véspera. Olha só essa demanda, é um pouco complexa. Então, eu não tive munição. Você me dá mais aí 24 horas? Eu falei, beleza. O cara justificou. Mas o prazo é preclusivo, acabou. Não, mas veja bem, isso aqui, a parte, aí entra eu que estou no juizado, a parte às vezes que vai até lá, são pessoas de baixa instrução. Sim. Então o sujeito fala, poxa vida, eu vi isso aqui, não dei muita atenção, depois eu fui ler com um certo cuidado, eu vi que tem um processo contra mim. Meu Deus, eu fui procurar o advogado na véspera. Então, não dá nem valor, às vezes chegou lá, né? É você verdade. Tá entendendo? E aí eu aproveito o gancho dizendo o seguinte, processo eletrônico. Né? O advogado tem que ficar esperto, porque o código diz, é taxativo. Toma cuidado com o horário que você vai protocolar a tua contestação. Sim. Diferença de fuso horário. Sim. Sempre dou o exemplo, Três Lagoas. Três Lagoas é um horário a menos. Não é? 1 hora a menos. Então o camarada tá lá no escritório dele, ou então tá lá comendo um cupim casqueirado, tomando um chopp. Vai dar tempo. É 10 horas da noite. Tá pronto aqui, é só... Até meia-noite, o código fala que eu posso fazer minha contestação, né? Tá tudo certo, eu chego lá e aperto o botão e vai pro... Aí quando dá 23 horas lá, já deu tempo. Já deu... Cuidado, então você tem que se atentar para essa situação. O processo eletrônico, você tem que praticar o ato considerando o local em que tramita os autos eletrônicos, né? E aqui, assim, eu sei que eu tenho prazo. Eu sei que o prazo é tantos dias, tantos minutos, a questão do horário. Mas, amigos, eu acho que o último dia não é prazo. 1 hora antes do... Não é prazo, não é prazo. Assim, eu como advogado, né, no escritório, todos os nossos alunos a gente orienta. O último dia não é o último dia. Claro que tem essas questões que muitas vezes eu estou esperando um documento, vai sair nas últimas horas. Ótimo, vou protocolizar lá no último dia. Agora, dentro do normal, do razoável, terminou a peça, meu. Já encaminha. Encaminha isso. Né? Até para auxiliar em termos de tempo para o seu cliente, uma análise mais rápida, né? Então, otimiza. É que eu sei, tem advogados com as agendas complexas, isso é normal. Mas, poxa, terminou a peça, tá pronta, por que eu vou protocolizar lá no último dia? Não tem sentido. E outra, eu tenho também as questões de sistema. O sistema oscila. A internet da sua casa, do seu escritório pode oscilar, não é? Exato. E aí, como é que você vai justificar? Então, último dia não existe como prazo. Não dá para viver com emoção. Não dá para viver com emoção. E você falou em documento, né? É uma coisa que é interessante você chegar para o seu cliente, o réu, no caso, o demandado, falar, meu amigo, o que você tem de documento aí favorável para a gente tentar vencer? Abre o jogo. Abre o jogo. Falou, vem cá, o cara tá dizendo que você deve. Sim. Você tem alguma coisa para comprovar que você não deve? Eu não sei, papai, eu perdi o recibo. Bom, aí fica complicado, né? Se você, na minha opinião, você não tem um documento na mão, então a estratégia seria, você coloca no papel isso, fala, o juiz, é o seguinte, nós estamos diligenciando aqui para tentar achar o documento que vai provar que o meu cliente tem razão. Recibo de quitação. Tá aqui. Tá? Eu sei que eu tenho que juntar toda a documentação para provar o meu direito na contestação. Salvo aquelas exceções que a gente sabe que pode vir depois. Só eu tenho esse documento na mão, só que não apareceu ainda. O sujeito está desesperado atrás aqui, colocou na gaveta e não acha. Então, meu prazo é preclusivo. Vai acabar amanhã. Então, tô te avisando. Eu acho que isso aí é boa-fé processual. Tô te avisando. Não é um documento novo, não é. Tem um documento, só que você me dá até tal dia. Me dá... Pode ser até em horas, nem em dias. Dá em horas aqui que eu vou juntar esse documento que o meu cliente vai trazer. Eu acho que é uma coisa que denota que o advogado está mostrando a lealdade ética. Transparência. Não é? Eu vejo com esses olhos. Aí fala, não juntou o documento, meu cliente, aí você vai me desculpar. Mas... E o outro lado da história, por exemplo, e o juiz, como é que funciona nessa história? Tem a inicial, tem a contestação. Né? Muitas vezes eu tenho um nível muito alto de inicial,
ou um nível muito alto de resposta. É feita nessa análise cognitiva essa observação? Então, por exemplo, ele simplesmente não mencionou e é o suficiente para que eu não entenda dessa forma, ou ele esqueceu um ponto e falou uma situação totalmente fora do que o litígio recomenda. Como é que é feita? É feita uma limpeza, né, nas peças para que você extraia a essência, é isso? Eu sim, não sei como é que o Everton pensa isso, mas quando eu tenho um excelente advogado de um lado e um excelente advogado do outro lado, é a melhor coisa para o juiz. Porque o negócio já vem delimitado, já vem objetivo, pronto, já vem fácil, né? Sim. Vamos dizer assim, porque após a contestação e réplica, a nossa atividade é ou sanear, que é fazer esse limpa, ou julgamento antecipado. Então, quando as peças elas são de qualidade boa, com prova documental, tudo ali instruído, é o melhor processo para julgar. Né? O problema seria essas situações onde a gente impugnou tudo, onde tudo virou controverso, porque aí você, no saneador, você tem que fixar os pontos controvertidos, aqueles que realmente são relevantes para o julgamento. Aí você tem que fazer esse limpo para falar, eles estão discutindo a cor do avental do médico, mas isso aqui, se é branco ou se é azul, não vai me interferir no meu julgamento. Tanto faz. Então, aí para mim é irrelevante. Já é relevante. Isso aqui é relevante. Isso aqui, se for azul ou se for branco, vai mudar o meu julgamento. Então, esse é um ponto controvertido que eu preciso de prova. Então, aí você vai fazer isso na hora do saneador. Né? Então, esse é o ponto, né? Então, o advogado também precisa fazer a leitura correta de como o juiz faz essa leitura prévia, né? Para que ele possa atribuir qualidade aos atos que ele vai praticar. Né? E eu falo agora por experiência do juizado. No juizado, você sabe que você tem direito de fazer um pedido e de se defender sem um advogado. Sim. Se você faz um pedido até 20 salários mínimos, você não precisa de advogado. E aí acontece essa situação. Eu tenho do lado contrário, eu tenho um autor patrocinado por um advogado bom, né? Um advogado de qualidade, com uma peça muito bem elaborada, e eu tenho de outro lado um réu sem advogado, que é direito dele também. Fala, não sou obrigado a contratar advogado. Então, veja bem, e ele faz a contestação dele no balcão. É contestação de balcão. Nós vamos colocar no papel, passa a sua versão aqui. E em audiência também. Às vezes as partes vão lá, eu tenho de um lado um advogado e outro lado eu tenho ser advogado. Eu falo o seguinte, cara, você está sem defesa. Então vamos nomear um ad hoc para você aqui. Vamos tentar se virar nos 30. Para equalizar isso. Equilibrar as forças. Não tem jeito. Né? Eu acho que eu vejo o processo como um instrumento de justiça. Tá? Mas por que o juiz está dando um advogado se a lei fala que... Poxa, cara, olha só, a defesa dele não existe. Então ele não sabe nada do que você está falando juridicamente. Ele está trazendo o fato. Mas você conhece o direito? Não, calma, não é assim também que funciona. Eu acho que vamos dar uma decisão justa. Sim. Né? Sem prejuízo. Então, o convênio OAB, por favor, dá uma força para o nosso colega aqui, que você faça uma impugnação genérica aí, mas traga uma defesa, porque você tem elementos para isso, você tem conhecimento técnico. Eu já fiz isso. Oficia para a OAB, dá uma força para nós aqui, o sujeito está sem advogado, do outro lado nós temos uma parte forte, vamos tentar dar uma justiça, uma decisão justa para descobrir a verdade, né? A quase verdade ali. Então eu já fiz isso, justamente nesse desequilíbrio técnico. Mas eu acho que é o certo mesmo, independente do que as pessoas possam analisar externamente, eu preciso analisar a verdade, né? E muitas vezes a ausência de defesa não é capaz de passar o que, na verdade, o que vai acontecer no processo, ou no caso em si que aconteceu. Né? Então eu acho que isso é válido, acho que isso é importante, né? Acho que o judiciário tem que ter essa sensibilidade. Tem essa visão. Tem um outro tópico aí, até o Everton, que é o nosso professor de processo civil, falou pra gente qual é o artigo, né? Que é o 337 lá, que trata das matérias a serem alegadas em defesa, as preliminares lá. E eu percebo o seguinte, aí até vamos ouvir o Cavazana, que ele tem o lado dos advogados, mas eu percebo o seguinte, parece que o advogado ele se sente sempre na obrigação de alegar uma preliminar.
dificilmente você pega uma contestação que não tem uma preliminar. E muitas vezes forçada. Você Sim. percebe que não era matéria de preliminar, era de mérito, mas o cara colocou lá como preliminar, né? Dentro dessa ótica aí que a gente falou, de uma peça objetiva, não gastar munição em local errado, será que é isso mesmo? Existe essa orientação de que sempre tem que ter uma preliminar ou não? Eu vou falar assim, pelo que eu penso a respeito da matéria. Eu acho que a preliminar, ela existe, ela tem que ser alegada com estrutura técnica e fundamento. Né? Quando tem hipótese. Não mesmo. tem problema nenhum de você iniciar uma contestação já pelo mérito, independente de qualquer preliminar, tá? Já discutindo fatos em sua essência, né? Não tem problema nenhum. Eu penso que muitas vezes esse seja um problema dos advogados, que no momento de construir a defesa, ele já vai direto para o computador. Então já abre lá a peça e começa a desenvolver o texto, né? Não, tenha calma, leia o processo, né? Entenda, faça um rascunho manual, trace ali a sua estratégia processual, né? Veja os pontos importantes que você vai alegar, faça um rascunho mínimo de tópicos, aí você monta o texto com clareza, com objetividade, né? E então, pelo menos no meu ponto de vista, eu acho que preliminares são feitas para que tenha eficiência prática. O alegar por alegar é até ruim para o juiz, né? Porque tem que dedicar um tópico da decisão, Pra ficar... né? Justamente para falar que aquilo, né, era desnecessário. E sob a ótica do juiz, eu, por exemplo, eu vejo ele alegando uma preliminar. Aí depois, no mérito, ele tá falando tudo que ele falou no preliminar lá no mérito. Aí eu fico aqui pensando, eu falo, mas será que ele não percebeu que se ele tá falando a mesma coisa da preliminar, ou não é preliminar, né? Ou o mérito que tá errado, em algum lugar tá errado, né? Eu acho que aquele receio de você perder a oportunidade de poder alegar. Também. O cara vai pensar, eu vou jogar tudo aqui, preliminar, vou matar o processo, nem pro juiz e pro mérito. Eu acho que é isso. Porque se eu não alegar agora, eu vou falar que é tudo aquilo que tá no 337. Porque senão, vai que não cola tudo isso aqui. Então, mas por outro lado ele pensa, vai que cola, né? Vai que cola. Entendeu? É eventualidade, é aquele negócio, pô, o cara vai jogar mesmo. Eu acho que não tá errado, não. O cara tem que espernear. Tem que espernear. E se pegar, pegou, né? Aí aquela velha história, né? Eu penso assim, pegar preliminar, a gente trabalha assim, é uma coisa que não mata o problema, né? Você vai matar o processo. É isso que fala, né? Preliminar, sim, você vai matar o processo, só. Matar o processo não significa matar o litígio. A lide. Então, você tá ali, vamos passar por cima disso, só quando não tiver jeito mesmo. Ó, não dá, mandamos você fazer isso, corrige esse trem aqui, não deu certo, não vai ter outro jeito. Aí agora eu vou ter que matar o processo, sem analisar o litígio. Não dá pra julgar o mérito. Agora, poxa, até porque você sabe, se a gente mata o processo, ele vai cair na sua mão depois, porque a parte vai ajuizar de novo corrigindo o defeito. Então, passa por cima, repele o que tiver que repelir e passa pro mérito, né? Acaba com o litígio. Isso eu aprendi com... E tem também com o Newton. Ele falava, vai pro mérito. Já resolve. E tem também outro ponto interessante, que são aquelas iniciais, assim, que não cabe defesa no negócio. Por exemplo, uma usucapião. O sujeito vai lá e promove uma ação de usucapião, né? E o cara me traz todos os requisitos perfeitos, tudo documentado, né? Tudo otimizado. Como é que eu vou apresentar uma defesa, né, em peças assim? E aqui, até por uma questão, né, de experiência que a gente pode passar, é possível, né? São situações que aí sim o advogado ele se mostra com valor absoluto. Você tem que se debruçar a teoria. Aí a teoria, direito material, né? O direito material entra com muita força nesse tipo de processo. Tenha a habilidade de observar a matéria, objeto do litígio de uma forma intensa, que você consegue as boas defesas também. Se no final das contas vai dar certo ou não, né? O que você não pode é ficar com medo daquelas boas peças iniciais, né? Tudo tem a sua saída. Eu acho que o advogado, na defesa, ele vai olhar e vai pensar o seguinte, eu vou atacar os fatos. Tem como atacar os fatos? Não, por exemplo, tem. Não foi bem... As coisas não são como ele está contando que foi. Uhum. Beleza, você vai atacar os fatos. Ou ele vai olhar e falar assim, não, os fatos são esses mesmo. Não dá. Foi isso que aconteceu realmente. Mas a consequência jurídica que ele está pedindo não é essa. Por exemplo, aconteceu isso,
mas não dá dano moral isso aí. Sim. Né? Então ele pode atacar a consequência jurídica. Então aí a discussão vai ser só de direito, vamos dizer assim. Sim. Ou ele pode atacar os dois, né? Ó, os fatos não foram assim, e mesmo que se entender que foram assim, a consequência jurídica não é essa, é assim, 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 né? E no próprio direito penal, né, isso também é muito comum, porque muitas vezes a tipificação, né, os fatos, né, o ilícito está muito claro. E aí vem aquela tese, né? Pô, você vai advogar para bandido, né? Não vou advogar para bandido, mas eu preciso prestar uma defesa para que ele tenha pelo menos uma pena justa, né? Então eu vou equalizar numa pena justa. Bater na pena. Voltando pro processo civil, eu, nessa situação, e aí, cara, o que eu vou apresentar na sua contestação? Aí o seu cliente fala assim, doutor, é assim, você põe tudo aqui que eu vou te falar. Eu penso da seguinte maneira. Camarada, existe uma coisa no processo chamado vão mexer no seu bolso se você mentir. Então vem cá. Estão dizendo aqui que você fez esse contrato. Né? E que essa cobrança que levou o seu nome para o Serasa, essa cobrança ela foi justa porque você não pagou a dívida. Aí o cliente fala, não, é o seguinte, na verdade eu não paguei nada mesmo, mas vamos colocar alguma coisa. Toma cuidado. Toma cuidado nessa estratégia, na minha opinião. Por quê? Orientar o cliente em primeiro lugar. Meu amigo, se a gente desvirtuar a verdade aqui e se descobrir lá na frente que isso que você está falando é mentira, já te vou falar uma coisa. A nossa tese vai para o espaço e a consequência não vai sobrar para o advogado, porque o advogado não é multado. Quem vai sofrer essa consequência é você. Então eu só estou te advertindo aí que eu sempre bato nessa tecla de novo. Atuação ética e leal, tanto da parte quanto do advogado. Explicar para a parte as consequências que podem advir se ela desvirtuar, se ela tentar protelar, se ela mentir, alterar a verdade daquilo que ela sabe que não aconteceu. Falou, cuidado. O juiz vai falar para você fazer uma perícia aí e não vai ter jeito. A assinatura que vai bater, o perito vai descobrir que você assinou. Então o cara tem que ser... Aí que tá. Aí eu acho que vai separar o advogado, né, que trabalha ali pensando na eticidade daquele que fala, vou jogar o que o cliente quer. E nesse caso, seria só complementando... se o cliente insistir, e muitas vezes é a única coisa que ele fala, põe ele para assinar também a peça de defesa. Lógico. Né? Para ele não voltar para você e falar, pô, doutor, você colocou aqui e não sabia. Exatamente. Não, põe ele para assinar. E eu não sei, assim, eu particularmente sempre fiz isso. Na prática, os advogados costumam sempre colocar. É difícil isso? Difícil. Porque eu, assim, na dúvida, eu já chego pro cliente e falo assim, vem cá, assina aqui comigo, lê, né? Faz a leitura. Importante fazer a leitura, isso é um ponto importante, né? Antes de protocolizar lá, você faz uma leitura com o cliente, explica os pontos, né? Se ele quer acrescentar, retirar, assina no final. E é isso, acabou. Eu acho aí que você tira a sua responsabilidade pecuniária, né? Com aquela pecha também de que, poxa, que advogado é esse aí, colocou umas coisas que eu não falei. Não, então... Você fala aqui, meu amigo, a estratégia é a mesma coisa para a petição inicial, né? Você vai entrar com uma coisa sabendo que é mentira, pode dar errado, né? Lá na frente pode ser que dê certo se o outro não contestar. Sim. Mas esse é o risco que você corre. Eu posso encarar? Posso, só que você assina comigo. Assina, acabou. Não tem dificuldade nenhuma. Doutor, não vou assinar. Eu vejo isso. O processo tem que ser um instrumento para se fazer justiça. No processo civil. Tanto é que hoje você não vê mais aquela figura do juiz que fica ali só esperando provas, né? Se está deficiente a contestação, vem cá, vamos ajudar o sujeito a buscar esse documento. Se está deficiente aqui essa produção da prova, vamos fazer essa... Para quê? Para você dar uma decisão justa, acabar com o problema. Acaba com o problema, porque senão ele vai voltar. Vai voltar. Não pacifica, aquela palavra que a gente estuda. Você aumenta, né? Não vai pacificar. Você potencializa o conflito ao invés de resolver. O processo já é um problema. Se você começar a criar problema dentro do problema, é o problema ao quadrado. Exato. E muitas vezes também, vocês estavam falando aí, eu pensei, né? Até a gente faz uma meia-culpa enquanto poder judiciário, né? Mas a defesa do cliente, do réu, pode ser, o interesse dele pode ser exatamente a demora do processo. Claro. Então, eu devo, não nego, pago quando puder. Então, tipo, beleza, vamos contar. Você sabe que você vai ter que pagar 1 hora quando sair a sentença, mas talvez até lá você se capitaliza, você vai juntando dinheiro aí. Então, você usufrui da necessidade do processo. Eu não vou ser hipócrita, né? Eu não vou ser hipócrita. Eu já me utilizei de tempo em defesa.
Não, mas não tem problema nenhum, eu vejo. Sim, né? Dentro da pretensão do seu cliente, não vejo problema nenhum. E tem aquelas artimanhas clássicas, né? Aquela famosa testemunha, né? Que é deputado, né? Que você arrola o sujeito que ele pode ser ouvido no dia, onde ele quiser. Pô, aquilo lá você leva o processo 1 ano, 2 anos, 3 anos, sem problema nenhum. Mas é interessante isso aí, já tocando nesse ponto aí do ônus do tempo, né? Quem é que arca com o ônus do tempo? Via de regra, quem arca com o ônus do tempo é o autor. Sim. Porque ele que tá querendo mudar uma situação e o réu quer que mantenha a situação, né? E aí eu percebo assim que muitas vezes, aí que tá a malícia do advogado de perceber isso, tá? Ele entrar nessa pilha, por exemplo, o réu tá querendo que o processo demore. Aí o advogado do autor entra nessa pilha da demora e começa a peticionar toda hora. E esse peticionar toda hora é o que uma das coisas que contribui para o processo demorar, né? Eu não sei se o Everton enxerga dessa maneira também, mas, por exemplo, eu enxergo a tutela provisória, tutela antecipada, tutela cautelar como um instrumento de distribuir o ônus do tempo no processo. Tipo, quando você dá uma tutela antecipada, você inverte. Você fala, agora o ônus do tempo é do réu. Agora o réu que vai querer que o processo ande rápido. Aquilo que, na verdade, ele queria, ele já conseguiu aqui, né? Então, aí o autor conseguiu, ele fala, bom, agora para mim o processo pode demorar. Sim. Aí o réu fala, não, mas agora eu que tô sem o carro, agora eu quero que ande rápido. Então, você pensar em usar esses instrumentos para inverter o ônus do tempo. Eu vejo por outro viés também o seguinte, ô réu, você quer empurrar com a barriga, só que vem cá, senta aqui de novo que eu vou te contar um negócio. Esse acidente de trânsito aconteceu há 10 anos atrás, né? Esse processo está rolando há bastante tempo. Se perdermos, né, toma cuidado que tem um negócio chamado juros, né? Sim. Tem juros aí, então... Juros, correções... Você está entendendo? Então é mais uma advertência, né? Desde o começo. Vem cá, meu amigo. Toma cuidado que essa indenização que hoje está em 1.000 pode ficar em 20, 30, 40, 50 mil. Juros moratórios, que a gente sabe também, se for um acidente de trânsito, vai acontecer a incidência de juros desde lá de quando se deu o evento. Então é acho que mais um contato, porque a gente vê isso diariamente. Eu vou empurrar. E lá na frente o cara, puxa vida, de 10 virou 1.000. Claro, você empurrou e essa é a consequência. Sim, né? não, tem que deixar muito claro isso. Eu acho, né? É por aí. É isso, né? Acho tá ótimo. Petição inicial, não deu conciliação, contestou, vamos para o próximo passo. A importância, o que a gente está tentando colocar aqui muito, é essa importância da estratégia, né? Claro. Você tem que ter uma estratégia, tem que saber onde você quer chegar, tem que ter estudo, né? Tem que ter técnica para poder atuar bem enquanto advogado. É isso aí. Então, esse foi mais um episódio nosso do podcast Papo Legal, aqui do curso de Direito do Salesiano. Curtam, acompanhem, porque tem outros episódios aí ainda falando dessas questões práticas aí da advocacia, tá bom? Grande abraço. Valeu. Tchau.